Leituras no Evangelho de João. João capítulo 16 nos apresenta o terceiro discurso de Jesus antes da sua morte. Jesus, de acordo com o capítulo 13 de João, realiza a celebração da Santa Ceia, onde ele lava os pés dos seus discípulos e ele parte o pão, simbolizando que o corpo dele seria partido pelos pecados da humanidade, e serve o cálice, simbolizando o sangue dele que seria derramado. E ele diz nessa ceia, em João no capítulo 13, que um o trairia. E todos os discípulos à mesa ficam alvoroçados, perguntando quem seria o traidor. O evangelista João estava com a sua cabeça reclinada no Senhor, e ele pergunta: quem é o que te trai? E Jesus respondeu para João: aquele a quem eu der o bocado molhado. E Jesus molha o pão e dá o bocado molhado para Judas. Então João, o evangelista João, pôde saber quem trairia Jesus antes dos outros discípulos. Judas então se retirou e Jesus disse para ele: o que você tem de fazer, faze-o depressa. Como Judas era o tesoureiro e responsável pelo alforje e a coleta das ofertas, nenhum dos outros discípulos entendeu, a não ser João. Todos os outros discípulos, quando ouviram Jesus dizendo para Judas: o que você tem a fazer, faze-o depressa, pensavam que Jesus havia dito para ele comprar alguma coisa que faltava para a festa, para a celebração daquela ceia, que estava sendo realizada pelo tempo da Páscoa. E eles não se deram conta de que, na verdade, o que Jesus estava dizendo para Judas é que ele fosse logo conversar com as autoridades para entregar Jesus. Então, no capítulo 13, Jesus já estava pronto para ser levado para a morte. E os capítulos 14, 15 e 16 apresentam as falas que Jesus teve com os seus discípulos, enquanto Judas não chegava com os guardas para prender Jesus. No capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração a Deus, entregando todos os discípulos para que Deus cuide deles. E no capítulo 18, nós vamos encontrar o momento em que Judas chega com os guardas para prender Jesus. E nos capítulos 19, 20 e 21, que são os três últimos capítulos, nós vamos ver tudo o que aconteceu com a morte e a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, podemos dizer que o Evangelho de João, ele foi organizado de tal forma que no capítulo 13 está descrita a última ceia. Jesus lava os pés dos discípulos, tem essas conversas com eles, fala para Judas fazer logo o que deve fazer. Então ele faz o capítulo de João divide o que Jesus falou para os discípulos em 3 capítulos. No capítulo 14, o evangelista João registra Jesus fazendo seu primeiro discurso, dizendo para que eles não se turbassem, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eu vou e
voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Depois, Jesus fala no mesmo capítulo 14 que o Senhor enviaria o Consolador depois. Depois, no capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos aborrece. Mas antes de aborrecer a vocês, aborreceu primeiramente a mim. E agora no capítulo 16, Jesus continua falando com os seus discípulos. E ele fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Versículo 3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não creem em mim. 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Jesus aqui estava falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Ele fala assim, um pouco e não me vereis, ou seja, daqui a pouco eu vou morrer. E outra vez um pouco e ver-me-eis. Vai passar os 3 dias e vocês vão me ver novamente, porquanto vou para o Pai. E aí depois é que eu vou para o Pai. Versículo 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isto que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? 18. Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Versículo 19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis. 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aqui Jesus está fazendo a comparação da mulher quando está de parto, ela vai dar à luz, ela sente tristeza porque sabe que vai passar por dores, mas depois que nasce o filho, ela se alegra. Jesus estava aqui dizendo, os discípulos não estavam entendendo ainda que a morte de Jesus traria alegria para o mundo, porque com a morte de Jesus, todos
receberiam o perdão dos pecados, mas depois da sua morte, ele ressuscitaria, trazendo a salvação para todos. Então Jesus usa a metáfora, uma comparação com a gravidez de uma mulher. 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então Jesus estava dizendo que ele morreria, mas quando ele reaparecesse, já ressurreto, já ressuscitado, eles saberiam que agora Jesus nunca mais morrerá. Agora ele estará para sempre com Deus, intercedendo por nós. Versículo 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. 25. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Esses dois versículos trazem uma informação importante. Veja que Jesus está dizendo que Deus vai ouvir as nossas orações de maneira direta. Não vai haver necessidade de... Não vai ser por causa do nome de Jesus. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Jesus está dizendo, vai ser suficiente pedir diretamente ao Pai quando você estiver em Cristo Jesus. Porque estando em Cristo Jesus, automaticamente você será reputado filho do Pai, e o Pai atenderá às suas orações, simplesmente porque você está em Cristo Jesus. Versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. 29. Disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. 30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. 31. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o terceiro discurso de Jesus antes da sua morte. Quando nós entramos no capítulo 17 de João, nós vamos ver aqui que Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vemos aqui que Jesus, quando ele faz essa oração, todo o capítulo 17 é uma oração que Jesus faz falando com o Pai. Nessa oração do capítulo 17, nós vemos que Jesus se refere a si próprio como sendo o Cristo. Vamos lembrar que o nome de Jesus era Jesus de Nazaré. Cristo, que vem do grego Christos, significa ungido. Jesus era nascido
com o nome de Jesus de Nazaré. Ele foi, depois de todos os milagres que ele operou, depois da sua morte, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, ele foi considerado o Cristo. Ele foi considerado o ungido. Ele foi considerado o Messias. Aquele que, Messias é a palavra hebraica para o ungido. O povo estava esperando a chegada de um ungido para restabelecer a reunião com Deus. E Jesus aqui, no capítulo 17, quando ele faz essa última oração, porque no capítulo 18 de João, nós já vemos quando relata o momento em que Judas chega com os guardas para fazerem a prisão de Jesus. Então o capítulo 18 fala a respeito da prisão de Jesus e a sua apresentação para Caifás, que era para Anás, que era o sogro do sumo sacerdote. Vamos ver aqui, no capítulo 18, que Jesus, veja que no capítulo 18, nós lemos aqui: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veja que essas pessoas que eram da corte, esses oficiais que eram do Império Romano, eles haviam sido contactados pelos sacerdotes e pelos fariseus, que eram justamente aqueles que ficavam disputando com Jesus, conversando e dizendo que Jesus era mentiroso de dizer que era o Filho de Deus. Foram eles que procuraram o povo do Império Romano. Veio para ali com lanternas e achotes e armas. 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Nós vemos aqui no capítulo 18, no versículo 5, que quando eles foram buscar Jesus, eles o conheciam com o nome dele, Jesus o Nazareno. Nós temos aqui a confirmação: Jesus ele não era Jesus Cristo. Cristo é um título, como nós acabamos de comentar ali no capítulo 17, que Jesus, ele era Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, nós vamos ler o capítulo 18, em um outro vídeo específico para a leitura do capítulo 18. Aqui, nós estamos lendo o capítulo 16. Eu só avancei no 18 para mostrar aqui, por antecipação, que como funciona a compreensão do Evangelho de João. João, no capítulo 7, fala a respeito da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa onde o povo judeu fica durante 7 dias realizando comemorações. Eles ficam morando em cabanas, propositadamente, para se lembrarem que eles passaram 40 anos no deserto até conseguirem chegar à terra de Canaã e terem uma terra para eles. Então essa festa, que é a festa dos tabernáculos, que também é conhecida como Sucote, significa que eles estão aguardando a vinda do Messias. Assim como eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto até chegarem na terra prometida, ficaram ali naquele tempo de espera, a comemoração da festa dos tabernáculos comemora o passado que eles viveram e comemora um tempo de peregrinação.
eles entendem que estão peregrinando, aguardando a vinda de um rei, que é o Messias, que é o Salvador deles, que no grego a palavra correspondente para Messias é Christos, que significa ungido, ou ungido, aquele que é o ungido de Deus, que vai trazer a salvação para o povo. E Jesus, ele se revela como Cristo no capítulo 17. Nós acabamos de ler aqui que no capítulo 17, quando ele está fazendo a oração ao Pai, ele pede ao Pai: glorifica agora o teu filho. Ou seja, que agora o Senhor esteja comigo, me dando força para que eu possa morrer logo mais ali na cruz e depois que eu seja ressuscitado, para que todos vejam que eu sou o Cristo. E versículo 3 do capítulo 17: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui, no capítulo 17, Jesus está se mostrando como Cristo. Eu estava comentando do capítulo 7. Por que o capítulo 7 de João é importante? Porque a partir do capítulo 7, depois que acontece a festa dos tabernáculos, que é uma festa que tem duração de 7 dias, e o 8º dia é o dia do agradecimento, Jesus aparece na sinagoga no capítulo 7 e ele começa a dizer: eu sou a água da vida. E as pessoas começam a vê-lo pregando a palavra de maneira muito clara e contundente, onde Jesus faz questão de revelar que ele é que é o Messias. E a festa dos tabernáculos é justamente uma festa em que o povo comemora aguardando a vinda do Messias. E ele sobe até Jerusalém, de acordo com o relato do capítulo 7, e começa a pregar nas sinagogas, mostrando que ele é o Messias. No capítulo 8 ele fala que ele é a verdade e que ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ele fala em João 8,12 e em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo 9, Jesus realiza a cura de um cego de nascença. Ele cospe no chão, forma o lodo, ou seja, ele trabalha no pó da terra para formar o globo ocular do cego de nascença, mostrando que assim como Deus trabalhou no ser humano do pó da terra, ele também pode trabalhar no pó da terra e recompor o corpo, qualquer parte do corpo do ser humano. No capítulo 10, ele se revela como o bom pastor e ele fala: eu e o Pai somos um. Lá no capítulo 8, ele fala que ele era Deus. Ele fala assim: antes que Abraão fosse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus. De acordo com Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus, quando se mostrou a Moisés, Moisés perguntou para ele: como eu direi para os filhos de Israel que o Senhor falou comigo? Como eu apresentarei o Senhor para eles? E Deus disse: diga para os filhos de Israel que o eu sou mandou falar com eles. Então o nome eu sou é o nome de Deus. E lá em João capítulo 8, Jesus fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Então no capítulo 8 existe a primeira tentativa de matar Jesus, mas Jesus escapou deles. No capítulo 10, Jesus está falando: eu sou o bom pastor e eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele era Deus. Então, no capítulo 10 ocorre uma segunda tentativa de apedrejarem Jesus. Jesus escapa, vai para o capítulo 11, ressuscita Lázaro dos mortos, opera ainda um sinal maior, que é a ressurreição de alguém que está morto, para mostrar que ele realmente é o Messias. No capítulo 12, depois da ressurreição de Lázaro, as pessoas de Jerusalém já não têm dúvidas de que ele é o Messias. Então elas colocam ramos e Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, cumprindo-se a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala que o Messias
entraria na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Então tudo isso acontece e no capítulo 3 Jesus fala: tudo que tinha que ter sido feito já foi feito. Eu operei os milagres, eu operei a ressurreição do Lázaro, a ressurreição de um morto. Todas as pessoas já me receberam na cidade de Jerusalém como Salvador e agora é a hora de eu morrer. Então, nessa hora, Jesus faz a última ceia, que é o capítulo 13, como eu falei no começo do vídeo. E aí, Jesus faz esse discurso final, que João divide em 3 partes. O primeiro discurso está no capítulo 14. Jesus fala para eles não ficarem com o coração turbado, porque ele vai voltar para buscá-los. No capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira e que nós devemos permanecer firmes nele, porque sem ele nada podemos fazer. E no capítulo 16, que é o capítulo que nós fizemos a leitura hoje, Jesus fala que ele vai para enviar o Espírito Santo. Então, o capítulo 16 é um capítulo específico em que Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. E com isso, Jesus termina o seu discurso. Então, esse discurso, ele é um discurso único. Aqui, nas leituras do Evangelho de João, nós temos colocado na capa do vídeo que no capítulo 14 nós colocamos assim: Jesus e o primeiro discurso antes de sua morte. No capítulo 15, Jesus e o segundo discurso: o mundo nos aborrece, porque Jesus falou a respeito disso, que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, todo aquele que permanece nele dá muito fruto. E o mundo aborrece a nós, porque aborrece ao próprio Cristo. E hoje nós colocamos Jesus e o terceiro discurso, falando a respeito do Espírito Santo. Mas, na verdade, os capítulos 14, 15 e 16, eles formam um discurso único. São as últimas palavras de Jesus, mas que estão divididas nos capítulos, em 3 capítulos, nos 14, 15 e 16. E aí no capítulo 17 já vem a oração de Jesus ao Pai, onde ele conversa com Deus, se preparando para a sua morte. No capítulo 18, como nós lemos alguns versículos ali, podemos ver que Judas chega com ordem do sumo sacerdote e para que ocorra a prisão de Jesus. Então essa é a leitura de João, capítulo 16. Jesus fala sobre a importância do Espírito Santo. E o importante aqui é o versículo 8. Quando o Espírito Santo vem, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o mundo do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. É o Espírito Santo que convence o ser humano de que ele anda errado quando não reconhece Jesus. Ele convence o ser humano da justiça. Jesus disse: porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus consiste em que recebamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Jesus veio e quando Jesus fala assim, eu vou para o meu Pai, significa eu vou morrer pela humanidade e vou ficar intercedendo por todos os que me receberem. A justiça de Deus consiste em receber a Jesus como Senhor único e Salvador. E é o Espírito Santo que convence o ser humano de que ele está errado se ele não aceita Jesus. É ele que convence o ser humano do pecado, do erro de não aceitar a Jesus. Lá em João, no capítulo 3, nós vemos que, vamos aqui em João capítulo 3, Jesus fala o seguinte aqui, que versículo 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Cristo já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E qual é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as pessoas que não recebem a luz, não recebem Jesus, que é a luz da vida,
elas não têm como ter a salvação, elas estão condenadas. Voltando para o capítulo 16, é isso que Jesus está falando. Então ele fala assim, o do pecado, o Espírito Santo convence do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo convence o ser humano de que realmente é Cristo, que é a luz do mundo, de que Cristo precisa ser recebido. Ele convence o ser humano da justiça, convence o ser humano de que eu preciso, para ser justificado dos meus pecados e dos meus erros, do sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. E Jesus morreu um dia, e ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus. E porque eu estou em Cristo, todas as vezes que eu peco, Cristo me intercede por mim diante do Pai. Essa é a justiça de Deus. Nós não recebemos, nós não teríamos condições de sermos justificados do pecado se não fosse por Cristo. Nós dependemos de Cristo. Essa é a justiça. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Deus, o Espírito Santo é que nos convence de que não precisamos ter mais receio e medo nenhum em relação aos nossos pecados. Porque quando o diabo quer nos acusar e nos condenar e dizer que nós estamos errados, nós temos a convicção de que Jesus morreu e está do lado do Pai, intercedendo por nós e nos dando a justificação. Nós recebemos a justiça de Deus. O Espírito Santo nos ensina isso, a crermos em Jesus e a recebermos Ele como nosso Salvador, para recebermos o livramento dos nossos pecados. Ele nos convence da justiça de Deus, que uma vez que recebemos Jesus, sempre que pecarmos, temos o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. E que, porque temos o perdão dos pecados, o juízo sobre Satanás é garantido. O diabo não pode mais realizar nenhum julgamento, nenhuma acusação em relação a você. Independente daquilo que você tenha feito no passado, se você recebeu a Jesus, o diabo já está condenado, ele já está julgado. O julgamento dele é o seguinte, que Jesus veio, morreu na cruz e derramou a justificação dos pecados de todos os que o receberem. E ele não pode mais acusar e apontar o dedo para ninguém. E um outro versículo aqui que Jesus, um outro ponto aqui do João 16 é que Jesus falou, tem coisas que eu vou falar só depois que eu ressuscitar. Tem coisas que Jesus falou para os discípulos só após a ressurreição. E ele disse aqui para eles, vocês ainda não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é ele que nos fala tudo o que nós precisamos saber a respeito do reino. E um último versículo importante aqui é o 33, que fala justamente, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala que ia acontecer essa tragédia de que ele ia ser capturado, ia ser morto, mas ele fala, eu falo isso para vocês ficarem em paz. No meio de todas as aflições, no meio de todas as coisas que geram dor e que nós não queremos passar, no meio de todas essas dores, vocês precisam ter bom ânimo, porque foi por meio delas que Jesus derrotou o mundo. Ele derrotou o mundo e trouxe salvação para o mundo. Então, essa é a palavra de Jesus. Como ele disse aqui nos versículos 20 e 21, que quando uma mulher está para dar à luz, ela sente tristeza por causa das dores do parto. Mas depois que o filho nasceu, ela se alegra. Assim também, Jesus, aqui no capítulo 16, nos fala que a morte dele traria a presença do Espírito Santo para morar em cada um de nós. Então, as últimas palavras que Jesus fala nesse discurso antes dele ser aprisionado pela traição de Judas são as palavras que falam sobre o Espírito Santo. Essa é a leitura de João, capítulo 16.